nova geração de pregadores. Que tristeza, que tristeza. Faz alguns anos, eu falei aqui no programa de rádio que eu estava preocupado com uma nova geração de pregadores que estava surgindo. E uma nova geração de pregadores muito ruim. E um dos motivos é porque essa nova geração de pregadores, ela teve péssimos mentores, péssimos líderes, né? Líderes terríveis, maus exemplos ao extremo. Mas que essa nova geração de pregadores estava conseguindo ser pior ainda do que os seus péssimos exemplos. Pior ainda. Querem superar, né? Querem superar os seus maus exemplos. E eles inventam, mentem. É uma picaretagem em cima da outra, é uma manipulação em cima da outra. E eles se movem por dinheiro, por dinheiro. Eu vi um cartaz aí de um grande evento anunciado, onde aparece, as cabeças estão lá, líderes, pregadores, não sei quem mais, bispo, apóstolos e um punhado de gente, nos cartazes espalhados por aí. Né? E os cantores também. Né? Os cantores também. Eu lamento que tem muito cantor, né, que até eu admirava, né, mas eu perdi a admiração, porque eles se juntam no meio dessa manipulação toda, dessa falta de Bíblia, desse desrespeito à palavra de Deus. E a gente sabe que é por dinheiro que isso acontece. Né? Então aquele provérbio que eu costumo dizer, né? Diga-me com quem andas e dir-te-ei se vou contigo. Então não dá para caminhar com certas pessoas por causa da falta de ética. Eu não sou inimigo delas, não. Mas não dá para caminhar porque não tem. Como é que você vai caminhar? É difícil. Né? Então eu lamento que isso esteja acontecendo. Então esse cartaz lá apresentando os grandes, né? Que vão abalar isso, aquilo, aquele negócio todo. Aí eu procurei um versículo da Bíblia, não tinha no cartaz. Aí eu procurei a palavra Jesus, também não tem. Só tem carne, gente. Só carne. E carne de frigorífico. Carne gelada ainda. Carne de frigorífico, né? Porque isso aí é carnalidade. Isso aí é antropocentrismo. Isso aí é exaltação da carne, né? E eu fico assim triste, porque eu fico pensando naquela palavra do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, quando ele descreve a maldade da sociedade do seu tempo. Então olha só o que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Romanos 1, a partir do versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagens de homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus lhes entregou as cobiças de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Isso está acontecendo hoje nas igrejas. Está acontecendo. Os obreiros hoje endeusando um pastor presidente, um bispo, um apóstolo, endeusando. Como é que pode um negócio desse? Honrando mais a criatura do que o Criador. Às vezes já aconteceu até comigo. Eu já fui pregar em alguns lugares, mas aconteceu só uma vez. Começou uma bajulação para cima de mim que eu fiquei constrangido. Olha, está entre nós o grande apóstolo de Deus, o homem isso, aquilo. Eu falei, essa turma tá maluca, essa turma não tem juízo. Então agora eu recebo um pastor lá na minha igreja e eu tenho que ficar jogando confete, endeusando, e eu tenho que ficar botando ele lá nas alturas? E aonde está a palavra de Deus nisso? Aonde que Deus entra nisso? Não entra. Ainda é importante a palavra de João. Quando seus discípulos começarem para Jesus, ele disse: convém que eu diminua e que ele cresça. A gente precisa aprender a se esconder atrás da cruz, para que Cristo seja visto.
Quem tem que aparecer na frente da cruz é Jesus e não nós. E não nós. Nós, se possível, atrás da cruz, lá no pé da cruz e atrás. É assim que devemos caminhar. Agora, essa nova geração de pregadores hoje, meu Deus, primeiro, que eles não têm Bíblia. É tudo assim, pregadores de internet. Que é um perigo. É um perigo. Primeiro, não tem Bíblia. Segundo, não tem referencial. Os jovens de hoje, eu fico com muita pena da juventude de hoje nas igrejas. Não estou generalizando, mas é uma grande parte dela. Uma grande parte da igreja. Dos seus 20 anos, 21, 22 anos, para quem que eles olham? Como exemplo humano, como referencial. Porque a igreja primitiva tinha suas colunas. O apóstolo Paulo escreveu isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem é que você vai imitar hoje no Brasil? Eu pergunto para você, quem é? Quem é que serve de exemplo hoje para nós? Eu queria saber. Eu queria que alguém me dissesse. Queria que alguém me dissesse. Tanto que o único programa evangélico de televisão que eu recomendo hoje no Brasil é do reverendo Hernandes Dias Lopes. É o único. Quem é que nós vamos? Quem é o nosso referencial? Nós não temos. Nós não temos. Então essa nova geração aí de crentes não tem exemplos, não tem referenciais. O que eles veem muito é disputa, é briga, é sede de poder, é obsessão pelo poder, é vaidade, é soberba, é arrogância. A liderança evangélica no Brasil hoje, com exceções, não generalizo, mas a maioria está assim, na obsessão por poder, numa brigaiada. Eu fico pensando, quando a igreja de Antioquia se reuniu em Atos capítulo 13, e ali Deus se inicia a obra missionária. Ali estavam homens eruditos, homens capazes. Então tem momentos assim, eles estavam orando e jejuando. O Espírito Santo falou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Hoje as escolhas elas não acontecem assim. Não acontece assim. Lamentavelmente, entra até a justiça no meio. Tem que recorrer à justiça secular. Sabe, se Deus estivesse no negócio, não ia precisar disso. Não ia precisar. Mas quando se recorre à justiça secular, é porque a oração não está resolvendo mais. O Espírito Santo não está falando mais. Não está falando. É muito triste o quadro que nós vivemos hoje, mas essa é a realidade. Você vê a igreja evangélica cansada de Jesus. Jesus não tem espaço. É só entretenimento, glamour, exaltação da carne. As músicas evangélicas, uma pobreza, refletindo apenas a cobiça humana, porque você vai conquistar, porque você vai ser grande, porque você vai ser lembrado em todo o universo, porque todo mundo vai te exaltar. Isso é do cão, isso é do inferno, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então é muito forte o que eu estou falando, mas essa é a realidade na nossa nação hoje. Não é outra, essa é a realidade.